Olá, seja muito bem-vindo. Que bom você estar na nossa sala de estudo mais uma vez. Você sabe que sempre eu fico feliz por saber que você está do outro lado aí também, comprometido em aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te ilumine neste momento e que juntos possamos aí construir um pensamento correto na palavra de Deus, tá bom? Vamos fechar os teus olhos. Vamos orar agora nesse momento. Pai bendito, Deus eterno, em tuas mãos entrega a nossa vida, nos use e nos dê entendimento através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, qual o tema de hoje? Hoje vamos falar sobre a nova terra, e eu já pergunto, você quer ficar nessa terra cheia de pecado, de corrupção, de dor e sofrimento, de tristeza e morte? Ou você quer ir para uma nova terra, onde habita a justiça, onde Deus fará, onde Deus dará a eternidade, onde tudo será paz, será maravilhoso? Então você tem uma escolha hoje a fazer e para isso que a palavra de Deus hoje está aberta aqui mais uma vez para te ajudar a fazer a melhor escolha. Vamos lá então? Por que Deus vai destruir essa terra? Será que essa terra não é boa demais para ser destruída? Tem alguma outra razão que Deus quer destruir essa terra? Né? Nessa terra não tem muitos lugares maravilhosos, bons de se viver? E por que Deus quer destruir essa terra? Vamos lá? Alguns dizem que a terra não vai ser destruída, que vai ser destruída são as pessoas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Isaías capítulo 24, versículos de 5 a 6. Diz assim: Na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Vamos direto ao ponto. Por que a terra será destruída? Porque ela está contaminada. E quem contaminou a terra? Os seus moradores. Em nós está o pecado. E tudo que está em nossa volta é contaminado com o nosso pecado. Então a terra, querida, será destruída por completo. Por causa do meu e do seu pecado. Por causa dos moradores da terra que habitam e contaminaram a terra. Mas não fique triste. Porque Deus, ele prometeu, ele fez uma promessa maravilhosa para mim e para você. Que promessa foi essa? De criar um novo céus e uma nova terra. Isso é verdade? Com certeza. Aqui está na palavra de Deus, no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Abre a sua Bíblia. Capítulo 3, versículos 10 a 13. Uma promessa maravilhosa. Fica perto de Apocalipse praticamente. Essa é a segunda carta de Pedro. Tá? Eu quero te convidar a junto estudarmos esse assunto maravilhoso. Olha o que diz. Segunda carta de Pedro, versículo 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ter tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia do Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Veja, em qual terra você quer ficar? Você quer ficar nessa terra aqui, contaminada, cheia de dor, sofrimento e morte, ou você quer viver no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça de Deus? Então, meu querido, hoje tua escolha, faça a tua escolha. E como é que eu posso entrar nesse novo céu, nessa nova terra? Vamos lá. Primeiro eu quero te dizer quem não pode entrar lá. Quem não poderá entrar nessa nova terra. Por que não poderá entrar nessa nova terra? Porque na nova terra não haverá pecado. Então, quem ainda estiver na prática do que a Bíblia vai dizer agora aqui, não poderá entrar na nova terra. Então, abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 21. Vamos lá. Siga forte aí. Não esmoreça. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros,
aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você entendeu aí? Você ouviu direitinho? Então aqui está dizendo o seguinte, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: quem não poderá entrar são as pessoas que vivem nessa prática. São as pessoas que vivem nessa prática, que não abandonaram essa prática. Então o cara mentiu, é um mentiroso, nunca deixou de mentir, então não vai poder entrar na nova terra. Por quê? Mentir, a mentira é pecado. Então quem pratica mentira, vive mentindo e nunca abandonou a mentira, não poderá entrar na nova terra. E assim, sucessivamente, as demais situações que a Bíblia está revelando aqui no capítulo 21, versículo 8. E agora, quem poderá entrar na nova terra? No versículo 27 do mesmo capítulo nos responde, diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meu querido, quem é que pode entrar na nova terra? Somente aquele que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Porque diz que somente aqueles que se acharem inscritos no livro da vida do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? É Jesus Cristo. Você lembra que antigamente era feito sacrifício, e qual era o sacrifício principal? O que o sacrifício do Cordeiro apresentava? Representava Jesus Cristo. E quem é o Cordeiro? Jesus Cristo é o Cordeiro. Ele vai dizer em João capítulo 14, versos 4 a 6, vai dizer o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o livro do Cordeiro, Deus só escreve o nome daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se você quer estar no céu, se você quer ir para a nova terra, se você quer deixar esse mundo de dor e sofrimento, de pecado e morte, você só tem um caminho, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí sim, você terá o seu nome escrito no livro da vida. Mas só isso, você precisa permanecer, porque a vitória só é dada para aqueles que permanecerem até o fim. A palavra de Deus diz: ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida eterna. Somente aqueles que permanecer, que perseverar até o fim. Bom, então se segura aí, ainda tem mais coisas, vamos compreender mais coisas. E aí, como é que vai ser essa vida na nova terra? Porque aqui nós sabemos que nessa terra de pecado nós trabalhamos, enfim, nós construímos, levamos prejuízo, calote, né, ladrão rouba, e, enfim, pessoas morrem, enfim. Como é que vai ser a vida na nova terra? A Bíblia diz lá em Isaías 65, o Velho Testamento, dos versículos 21, por exemplo, 65, 21 diz que nós edificaremos casa e moraremos nelas. Plantaremos vinhas e colheremos seus frutos. Então nós teremos uma vida de trabalho na nova terra. Tem muitas pessoas que dizem: quando eu me salvar, eu quero ser salvo porque quando eu chegar lá eu não vou trabalhar. Enfim, não vou trabalhar. Não, nós vamos trabalhar. E qual é a diferença desse trabalho de lá, do trabalho da nova terra para esse trabalho aqui? É que esse trabalho aqui ele é fadigoso. Do novo céu, da nova terra, não. É prazeroso. Não vai haver estresse. Não vai haver pessoas com a síndrome da depressão, do pânico, nada disso. Por quê? Porque é um prazeroso. Não vai ser cansativo. Você vai se realizar naquilo que fizer. Você vai colher aquilo que você plantar. Você vai poder habitar naquilo que você construir. Você não vai ter medo do ladrão, de ninguém. Por quê? Porque lá não vai ter nada disso. Porque não haverá pecado. E uma coisa interessante que vai haver também é a harmonia, é a integração dos animais. Você sabia disso? Pois é, Deus quando criou o mundo, Ele criou um jardim perfeito. E lá dentro do jardim estava quem? Adão e os animais. Eles viviam em plena harmonia. Mas com a entrada do pecado, o que aconteceu? Os animais eles se tornaram selvagens, tão ferozes quanto o próprio ser humano. E aí alguns animais muitas vezes ali chegam a atacar o ser humano, comem, matam. Por quê? Por causa do pecado. E a Bíblia diz aqui no próprio livro também de Isaías, no capítulo 65, versículo 22, vai dizer que o lobo
e o leão pastarão juntos. A ovelha, né, vai dizer que pastarão junto com o lobo, com o leão, e não um nem o outro vai se atacar. Por quê? Porque eles voltarão a ser novamente aqueles animais que viviam em plena harmonia. Não só entre os próprios espécies diferentes, mas também viverá em harmonia com o próprio ser humano. Que a Bíblia diz que as criancinhas poderão brincar com o leão, e nada disso, com a cobra, e nada disso eles irão aí causar nenhum perigo, nenhum dano. E será prazeroso você viver num mundo em que haverá harmonia, num mundo em que haverá justiça, num mundo em que haverá alegria e felicidade eterna. O que Deus está te oferecendo, meu querido irmão, amigo, hoje é uma vida totalmente diferente dessa vida que talvez você tenha buscado aqui nessa terra. Esse mundo aqui vai ser destruído, mas o que Deus tem preparado para você é uma vida eterna, cheia de paz e alegria. Lá no livro de Apocalipse, nesse livro que nós estamos lendo, no capítulo 21, versículo 4, diz assim, ó: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui é uma coisa, querido, entenda: não havendo pecado, não existirá nada mais disso. Não existirá mais dor, não existirá mais morte, porque tudo que causa dor e sofrimento, ele é originado do pecado. Sem a ausência do pecado, não haverá nada disso. Deus está querendo te conduzir, Deus quer te salvar para uma vida eterna. Deus não quer Deus não quer te ver aqui neste mundo de dor e sofrimento e viver a morte eterna. Deus quer te levar para uma vida eterna. Então aceite Ele hoje como Senhor e Salvador Jesus. E viva essa vida plena com Ele. Só que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você precisa demonstrar esse amor a Ele. E como é que você demonstra esse amor a Ele? João capítulo 14, versículo 15 diz: Se me amais, guardareis meus mandamentos. Só tem uma forma de você demonstrar amor a Deus, é obedecendo a Deus. E como é que você obedece a Deus? É observando a sua palavra. Tudo que está aqui escrito aqui, você observa, você deve colocar em ação. Porque aqui, esse é o manual que Deus deixou para nós, para nos guiar neste caminho, nessa terra, e que irá nos conduzir para a vida eterna. Que Deus, nesse momento, que Deus hoje te tome pelas mãos e te conduza para a eternidade, na certeza de que você terá o melhor de Deus, porque Ele quer o melhor para você, mas precisa você aceitar, precisa você escolher. Escolha hoje Jesus como Senhor e Salvador e tenha vida e vida em abundância. Até o nosso próximo estudo. Te espero aqui.